Ministro, tem muita gente também pensando que isso significa o fim da pandemia aqui no Brasil. Queria que o senhor explicasse isso. O senhor até estava comentando com a gente que isso não significa necessariamente o fim da pandemia, né? A pandemia é a afetação mundial pela doença, né? Aqui no Brasil, essa doença foi muito forte, né? Inclusive é uma oportunidade sempre de nos solidarizarmos com aqueles familiares que perderam seus entes queridos, aqueles que tiveram essa doença e ainda sofrem com as consequências dessa doença, com aqueles que também perderam a oportunidade no sistema de saúde em função do colapso que dificultou o acesso a pessoas que têm doenças prevalentes, né? Felizmente, com as políticas públicas lideradas pelo Ministério da Saúde, executadas na ponta pelos estados e pelos municípios, nós conseguimos controlar esse cenário e não temos mais uma situação de SPIN. É por isso que tivemos essa decisão. A pandemia, ela ainda continua. Há vários locais do mundo, por exemplo, na África, há países com a cobertura vacinal muito baixa, e quem declara essa situação é a Organização Mundial da Saúde. E há um regulamento sanitário internacional que os países obedecem. Claro que os países são soberanos e, de acordo com esse mesmo regulamento, eles podem reconhecer a emergência de saúde pública de importância nacional ou regional, enfim. Ministro, o senhor estabeleceu um período de transição de 30 dias, mas os secretários de saúde queriam ali 90 dias. Por que foi 30 dias e não 60 ou 90, como queriam os secretários? Bom, porque nós fizemos uma análise do impacto regulatório e chegamos à conclusão que é possível, nesse período de 30 dias, se resolver todas essas questões legais, sejam da própria lei que foi construída a partir do reconhecimento da SPIN, ou de normas, de portarias do Ministério, ou de decretos de estados e municípios. Aqui mesmo em Brasília, o governador Ibanez, ele já, inclusive, encerrou a questão da calamidade pública, não é? Agora, muitos secretários alegavam que era necessária essa duração maior porque tinham contratações por conta da dengue. Bom, a dengue não é o motivo da SPIN. Então, se tem uma situação emergencial por conta da dengue, os secretários de saúde podem persuadir os governadores a reconhecer uma situação de emergência de saúde pública regional em função da dengue. Não podemos persistir com uma duração ampliada de uma emergência de saúde pública de importância nacional que não há mais. Se houvesse, eu pergunto a vocês, estaria havendo carnaval? Claro que não. Agora, ministro, com o fim do estado de emergência da Covid-19, como é que o Ministério da Saúde vai lidar com a doença, né? Inclusive, eu queria saber se o Ministério já prevê como a imunização contra a doença deve acontecer. Já existe um cronograma? Deve ser como, por exemplo, a vacina da gripe, que a gente toma ali todos os anos? Como que é? Excelente pergunta, né? Então, a vacinação continua. Existe um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid, que está em curso. Inclusive, nós já estamos disponibilizando uma segunda dose de reforço. Então, todos aqueles acima de 70 anos podem procurar as salas de imunização para tomar essa segunda dose de reforço, se não tomou a terceira dose, a primeira dose de reforço. Eu diria até que a prioridade é tomar a primeira dose de reforço. Ainda há um número grande de brasileiros, aqueles acima de 18 anos, que podem tomar a dose de reforço e devem tomar a dose de reforço. Quem não tomou a primeira dose já tem uma boa proteção com essa dose de reforço. Aqueles que tomaram a primeira dose de reforço, acima de 70 anos, buscar a segunda dose de reforço. Mas vai ser expandido para outras idades, até estar em 70 anos. Há previsão de... Alguns estados já reduziram para 60. Mas por e parte foi dada do Ministério essa da Saúde. Autonomia aos estados e aos municípios para fazer isso. Mas o senhor pode orientar, no caso. Mas embora que o façam, fazem com as doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem doses suficientes para imunizar a população brasileira, para vacinar a população brasileira. Mas vai ser estendida para outras faixas etárias? Então, a decisão é uma decisão de natureza técnica, tem um comitê que é a CETAI, que apoia tecnicamente, e até o momento a opinião é que se vacine acima de 70. É possível que baixe. Isso pode baixar com base em opinião de especialistas ou com evidências médicas que surgem. O importante é que, se houver essa decisão, nós temos